Existe uma lei silenciosa que cria riqueza. Uma lei que sempre esteve operando, mesmo nos momentos em que você não acreditava nela. Ela é sutil, discreta, quase imperceptível, mas determina absolutamente tudo o que se manifesta na sua vida. Napoleon Hill dedicou mais de 2 décadas para compreender essa força e, após conversar com centenas das pessoas mais extraordinárias da história, ele percebeu que apenas uma pequena parte da humanidade realmente entendeu e aplicou esse princípio. Hoje eu quero te revelar essa lei. Quero te mostrar como ela funciona, por que ela transforma vidas e como você pode ativá-la a partir de agora, mesmo começando do zero. E se de alguma forma esse tema já está tocando algo dentro de você, considere se inscrever no canal para caminhar com a gente. Aqui cada vídeo é um passo na sua jornada de prosperidade. A maioria das pessoas trabalha duro. A maioria sonha com uma vida melhor. A maioria diz que quer prosperar, mas poucas conseguem. Isso acontece porque existe um problema que quase ninguém percebe. A mente e o desejo não estão alinhados. A pessoa deseja riqueza, mas pensa como alguém que teme perder tudo. Quer prosperidade, mas age como alguém inseguro. Diz que quer crescer, mas duvida profundamente da própria capacidade. Hill chamava isso de curto-circuito mental, a fratura entre o que você diz que quer e o que realmente acredita. E no conflito entre desejo e crença, a crença sempre vence. Por isso tanta gente luta, mas não avança. A força criadora da mente está sempre operando, mas responde àquilo que você acredita, não àquilo que você deseja superficialmente. Se isso já está fazendo sentido, comenta: eu escolho prosperar. Às vezes, a simples declaração já começa a mudar algo internamente. Deixa eu te dar um exemplo real de como esse curto-circuito funciona na prática. Imagine uma pessoa que sonha em empreender. Ela quer liberdade financeira, quer construir algo próprio. Mas toda vez que surge uma oportunidade, uma voz interna sussurra: e se você fracassar? E se perder dinheiro? E se as pessoas rirem de você? O desejo está lá, claro e forte, mas a crença profunda diz: eu não sou capaz. E essa crença invisível sabota cada movimento. Ela adia decisões, procura desculpas perfeitas, espera pelo momento ideal, que nunca chega. Anos se passam, o sonho continua vivo, mas preso, trancado dentro de uma mente que ainda não aprendeu a verdadeira lei da criação. Esse não é um caso isolado. Esse é o drama silencioso de milhões de pessoas. E Hill descobriu que a diferença entre quem prospera e quem estagna não está no talento, não está na sorte, não está nas conexões. Está na capacidade de alinhar desejo e crença. Hill percebeu que toda riqueza nasce de uma combinação poderosa, um desejo verdadeiramente definido, uma fé capaz de sustentar esse desejo e uma direção mental disciplinada. Tudo começa quando você sabe, com absoluta clareza, o que quer. Não é um desejo fraco, mas algo que vibra dentro de você. Não é eu queria ter mais dinheiro, é eu vou construir uma empresa que fatura X por mês e transforma a vida de Y pessoas. Vê a diferença. Um é nebuloso, o outro é cristalino. Depois vem a fé. Não aquela fé passiva que espera que algo aconteça por sorte, mas a fé ativa, que age como se fosse inevitável. É a convicção tão profunda que você já se vê vivendo aquela realidade. Você já sente, já agradece, já celebra antes mesmo da manifestação física. E por fim, vem a disciplina mental, a capacidade de manter a atenção voltada para o que você quer e não para aquilo que teme. Quando esses 3 pontos se encontram, nasce um campo magnético que atrai ideias, pessoas e circunstâncias. Isso não é fantasia, é psicologia profunda, é espiritualidade aplicada, é tecnologia da mente humana. Existe uma inteligência que responde à intenção humana. Alguns chamam de Deus,
outros de universo, outros de energia criadora. O nome não importa. O que importa é que ela reage à vibração dos seus pensamentos. Quando sua mente se alinha com um propósito e quando o desejo é sustentado por uma fé viva, essa inteligência reorganiza caminhos. A fé de que estamos falando não é religiosa. É uma convicção íntima, uma certeza silenciosa que move montanhas porque dissolve dúvidas. Fé não é esperar ver para acreditar. Fé é acreditar até que a realidade seja obrigada a se dobrar diante da sua convicção. Se essa ideia ressoou com você, comenta "eu acredito". A palavra escrita fortalece a intenção. A mente humana pode criar riqueza, mas também pode impedir qualquer possibilidade de prosperar. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo que começa com pensamentos pequenos. Esses pensamentos despertam medo, dúvida, insegurança, culpa, comparação constante. Esse estado emocional enfraquece a ação. A ação fraca produz resultados pobres, e resultados pobres geram mais pensamentos pequenos. É um círculo que se repete, ano após ano, sonho após sonho abandonado. A pobreza mental é sorrateira. Ela não grita, ela sussurra. E essas pequenas vozes internas, quando não são confrontadas, criam uma realidade inteira baseada em limitações. Mas existe outro ciclo. Um ciclo completamente diferente e muito mais poderoso. Ele nasce quando você decide, de verdade, clarear seu desejo. Quando você abandona a dúvida e escolhe acreditar. Quando você substitui a ansiedade pela expectativa positiva. Quando você age diariamente, mesmo que os resultados ainda não apareçam. A mente próspera age como quem já recebeu, mesmo antes de receber. Ela acredita antes da prova. Ela agradece antes da colheita. Ela sustenta a visão mesmo quando tudo parece contrário. E como dizia Hill, aquilo que domina sua mente acaba dominando sua vida. Aqui está o segredo que poucos percebem. Você não precisa esperar as circunstâncias mudarem para começar a pensar diferente. É justamente o contrário. Você muda o pensamento primeiro e as circunstâncias se reorganizam depois. Isso parece simples demais para ser verdade, eu sei. Mas é exatamente por isso que funciona. A maioria das pessoas procura complexidade, procura fórmulas mágicas, procura atalhos secretos e perde de vista o óbvio. Sua realidade é o reflexo daquilo que você alimenta mentalmente todos os dias. Se essa mentalidade faz sentido para você, digite "eu escolho prosperar". Isso reforça a energia do compromisso. Deixa eu te contar a história completa de Thomas Edison. Não a versão superficial que todo mundo conhece, mas o que realmente aconteceu nos bastidores da criação da lâmpada elétrica. Edison não falhou 1000 vezes. Ele falhou mais de 10.000 vezes. 10.000 tentativas. 10.000 experimentos que não funcionaram. Cada filamento queimava. Cada tentativa parecia confirmar que era impossível. Seus assistentes estavam exaustos. Investidores começaram a duvidar. A imprensa ridicularizava seus esforços. Diziam que ele estava desperdiçando tempo e dinheiro em uma fantasia. Havia pressão de todos os lados para que ele desistisse. Mas Edison tinha algo que a maioria não tinha. Uma fé inabalável na lei que estamos discutindo hoje. Ele sabia com absoluta certeza que a solução existia. Não era uma esperança vaga, era uma convicção profunda. Quando alguém perguntou como ele conseguia continuar depois de tantas falhas, Edison respondeu algo extraordinário. Eu não falhei 10.000 vezes. Eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam, e cada descoberta me aproxima da que vai funcionar. Vê a diferença de mentalidade? Enquanto outros viam fracasso, Edison via progresso. Enquanto outros duvidavam, ele acreditava. Enquanto outros desistiam, ele persistia. E então, em 21 de outubro de 1879, após incontáveis tentativas, a lâmpada acendeu e permaneceu acesa por 13 horas e 30 minutos.
O mundo nunca mais seria o mesmo. Mas aqui está o ponto crucial que Hill descobriu ao estudar Edison. A lâmpada não foi criada no dia em que acendeu pela primeira vez. Ela foi criada no dia em que Edison decidiu, com fé absoluta, que era possível. A manifestação física foi apenas a consequência inevitável de uma convicção interna que nunca vacilou. Hill passou horas conversando com Edison, e o inventor revelou que toda grande invenção começa com uma imagem mental clara, sustentada por uma fé que não negocia com a dúvida. Edison visualizava o resultado final todos os dias. Ele via a luz acesa antes mesmo de descobrir como fazer isso acontecer. Essa é a lei silenciosa operando. Primeiro vem a imagem, depois vem a fé. Então vem a ação persistente e finalmente vem a manifestação. Se você está ouvindo essa história e sentindo algo se movendo dentro de você, se está reconhecendo que também possui essa mesma força criadora, deixa seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem esses ensinamentos transformadores. Agora deixa eu te mostrar como Henry Ford usou essa mesma lei de uma maneira diferente, mas igualmente poderosa. Em 1908, Ford tinha uma visão: criar um automóvel que o homem comum pudesse comprar. Na época, carros eram luxo para ricos. Custavam o equivalente a anos de salário de um trabalhador médio. Todos os especialistas da indústria disseram que era impossível. Os engenheiros mais experientes afirmaram que não havia tecnologia para produzir em massa e manter a qualidade. Os financistas riram da ideia. Até seus próprios sócios duvidaram. Mas Ford tinha clareza absoluta. Ele não queria apenas construir um carro acessível. Ele queria transformar a mobilidade humana. Queria democratizar o transporte. E essa visão era tão vívida em sua mente que ele já via milhões de pessoas dirigindo seu automóvel pelas estradas da América. Aqui está o ponto fascinante que Hill descobriu. Ford não sabia exatamente como fazer isso acontecer. Ele não tinha todas as respostas técnicas. Não tinha a solução pronta. Mas ele tinha a fé e a determinação. Então algo extraordinário aconteceu. Quanto mais Ford mantinha sua visão viva, mais ideias começaram a surgir. Ele desenvolveu a linha de montagem revolucionária, padronizou peças, otimizou processos, soluções que ninguém havia pensado antes começaram a aparecer naturalmente. Hill chamava isso de mente definitiva. Quando sua mente se torna tão focada em um objetivo que atrai conhecimento, ideias e recursos de fontes invisíveis. É como se o universo conspirasse a favor de quem está verdadeiramente alinhado. Em 1927, Ford havia produzido mais de 15 milhões de unidades do modelo T. Ele não apenas realizou sua visão, ele transformou o mundo. E tudo começou com uma imagem mental clara, sustentada por uma fé que recusava aceitar impossibilidades. A pergunta que fica é: qual é a sua visão? O que você vê quando fecha os olhos e imagina seu futuro ideal? E mais importante, você está sustentando essa visão com fé inabalável ou permitindo que as dúvidas a destruam? Agora, vamos ao que realmente importa. Como você aplica isso na sua vida, começando agora? A transformação começa quando você declara com clareza o que quer. Quando você escreve seu objetivo com detalhes, quando define exatamente o tipo de vida que deseja criar. Não seja vago, seja específico. Quanto você quer ganhar? Até quando? Que tipo de vida você quer construir? Como será seu dia a dia? Depois, você decide o preço que está disposto a pagar. Tempo, disciplina, novos hábitos, novas habilidades. Toda realização tem um preço. A questão não é se você vai pagar, mas se você está disposto a pagar conscientemente. Em seguida, cria um plano, mesmo que simples. O plano não precisa ser perfeito, ele só precisa existir.
Um plano imperfeito que você executa é infinitamente mais poderoso do que um plano perfeito que nunca sai do papel. A partir daí, você repete sua declaração diariamente, de manhã e à noite, com intenção, com emoção, com fé. Essa repetição não é mecânica. Ela está gravando uma nova programação na sua mente subconsciente, e então age como se aquilo fosse inevitável. Porque a ação é a prova material da crença. Ação sem fé é esforço desperdiçado. Fé sem ação é fantasia estéril. Mas fé combinada com ação persistente é a fórmula que transforma o invisível em visível. A persistência, por fim, é o elemento que separa os que sonham dos que realizam. Edison persistiu através de 10.000 falhas. Ford persistiu apesar de todos dizerem que era impossível. Andrew Carnegie, outro dos mestres estudados por Hill, confiava profundamente que a mente humana é capaz de moldar circunstâncias e construiu um império que definiu uma era. Eles não tinham sorte. Eles tinham clareza, fé e persistência. E se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Você também possui essa força, mesmo que tenha esquecido dela ao longo do caminho. Se alguém veio à sua mente enquanto ouvia isso, compartilha este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única mensagem muda tudo. Agora chegamos ao ponto mais importante de todo o vídeo. A virada de chave que Napoleon Hill tentava ensinar para todos, mas que apenas poucos compreenderam profundamente. Você não recebe o que deseja. Você recebe o que acredita. Sua vida externa reflete sua vida interna. Sua realidade segue sua vibração. Seu futuro responde ao que você acredita ser possível. Quando você muda a crença, muda o destino. E a mudança começa exatamente aqui. Esse vídeo termina, mas sua jornada começa agora. A partir deste momento, você pode decidir prosperar. Você pode escolher se alinhar com a fé. Pode assumir o controle da sua mente. Pode deixar que a lei invisível comece a operar a seu favor. E ela vai, desde que você mantenha a intenção viva. Mas eu preciso te dizer algo importante. Essa transformação não acontece sozinha. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser nutrida com conteúdo que eleva, com ensinamentos que expandem, com princípios que sustentam. E é exatamente para isso que este canal existe. Se alguma parte desta mensagem acendeu algo dentro de você, se alguma frase tocou seu coração, se em algum momento você sentiu aquela sensação de "isso é para mim", então se inscreve no canal agora. Não deixa para depois. Não espera o momento perfeito, porque o momento perfeito é agora. Aqui, cada conteúdo é cuidadosamente criado para ser um passo no seu caminho de prosperidade. Cada vídeo é uma ferramenta para você ativar a lei silenciosa na sua vida. Cada ensinamento é baseado nos princípios atemporais que Napoleon Hill passou décadas estudando. E você não anda sozinho. Existe uma comunidade inteira de pessoas que também escolheram prosperar, que também decidiram acreditar, que também estão aplicando esses princípios todos os dias. Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilhando qual foi o maior insight que você teve assistindo a este vídeo. Às vezes, escrever solidifica a compreensão. E sua palavra pode inspirar alguém que está lendo os comentários neste exato momento. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E significa muito para mim saber que essa mensagem ressoou com você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, um amigo que está travado, um familiar que desistiu dos sonhos, alguém que está prestes a abandonar uma visão importante, compartilha esse vídeo. Uma única mensagem no momento certo pode mudar uma vida inteira. Riqueza não é um prêmio, é consequência. Bem-vindo ao seu novo capítulo. Nos vemos no próximo vídeo.